Bom dia a todos, amados irmãos, a graça e a paz. Convido a todos que abram suas Bíblias, mais uma vez, agora em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós leremos do versículo de número 11 até o versículo de número 22. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso de número 11 até o verso de número 22. Segunda Crônicas 7, versículo de número 11 ao versículo de número 22. Mesmo sentados, mas com a mesma reverência, leiamos esse texto de forma responsiva. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Amém. Diz que nós temos percebido um movimento evangélico no Brasil que, a cada ano que se passa, o número vai aumentando mais. Mas, se somos um número tão grande de evangélicos no Brasil, se somos sal e luz, por que que tem aumentado a corrupção? Por que que a maldade tem dominado? Por que que a questão do sistema ético, a desonestidade, a decadência da juventude, a desarmonia nos lares, lares sendo desfeitos, tem alguma coisa errada. Se tem um grande número de evangélicos, se diz que esse povo que se chama pelo meu nome tem crescido,
mas as verdades bíblicas não têm se manifestado no país no qual nós vivemos, tem alguma coisa errada. Certamente que sim. Diante dessas realidades que não combinam, temos o texto que acabamos de ler. Um texto que nos chama a atenção para iluminar realmente as nossas mentes, os nossos corações e nos conceder uma resposta. Que vem nos mostrar algo que não é porque nós nos dizemos cristãos, que o Brasil se diz um país tão evangélico, que o Senhor há de nos abençoar. A necessidade de que se viva a palavra. Não é difícil entender o porquê de se escrever esse livro de crônicas. Por que Deus quis que se registrasse os fatos, o que ocorreu com a comunidade de Israel, com o povo de Israel, nesse livro, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que é esse relato da história do povo de Deus. O povo que foi liberto do cativeiro depois de 70 anos, volta ali, e eles tinham que entender, então, que eles eram a continuação do antigo de Israel, sim, que eles eram o povo de Deus, sim, que eram o porquê que haviam sido levados para o cativeiro, que Deus exigia deles que deveriam agir de uma forma respeitosa, agradável no culto prestado ao Senhor, que aquele templo que agora eles estavam reconstruindo era um símbolo da presença de Deus no meio deles, e que eles deveriam se portar de uma forma agradável ao Senhor. Eles deveriam continuar, certamente, a ter isso em mente. Em nosso texto encontramos, então, Salomão falando, se indagando, será que o Senhor vai habitar entre nós? Ele fala, o Senhor, que nem os céus podem conter sua glória, e nós fizemos essa casinha, esse lugarzinho aqui, para consagrar a Ele nossas vidas, para adorá-lo, para servi-lo, para pedir o perdão dos nossos pecados. Será que Ele vai se fazer presente aqui? E então, naquela noite, o Senhor responde a ele, sim. Mas o Senhor não responde falando, sim, meu filho, eu vou te abençoar grandemente, eu vou te encher de bênçãos. A resposta de Deus vem com um tom de advertência. Sim, se meu povo, e aí o Senhor dá diversas condições e chama a atenção daquele povo. Sim, deveria se chamar a atenção daquele povo, um povo que era tão instável, um povo que desviava-se constantemente e se voltava para o caminho mau, que dava as costas para o Senhor, deveria sim entender que não era o templo que era ali a razão de bênçãos. Não era o templo algo que eles poderiam falar assim, podemos viver a nossa vida do jeito que nós quisermos, nós temos o templo aqui, Deus não vai fazer nada conosco. Como alguns o dizem, né? Não, eu sou filho de Deus. Deus é pai, não é padrasto. É claro que Deus vai ser bonzinho comigo. E vive uma vida toda à parte, longe, distante do Senhor. O que se espera como resposta de Deus? A resposta de Deus deixa claro que quando o povo se fosse desobediente, o Senhor mandaria pragas, o Senhor disciplinaria aquele povo. Sim, porque Deus ama o seu povo. Graças a Ele, louvado seja Ele, por nos disciplinar, nos corrigir. Porque isso é demonstração de amor. Isso é demonstração que Ele não nos deixou à própria sorte, à loucura de nossas mentes, de nossos corações originais. Um coração perverso, indisposto a seguir, a buscar a Deus. Essa resposta é dirigida ao povo do Senhor. O Senhor não está falando aqui àqueles que não o conhecem, mas aquele povo que se chama pelo meu nome. Nós nos dizemos, somos cristãos, somos evangélicos. Mas qual deve ser a nossa postura então? Qual deve ser a nossa vida? O livro de 2 Crônicas
o livro de Crônicas tem essa mensagem de encorajamento, mas também de advertências. Mas nós podemos nos perguntar, tudo bem, nós estamos fracos, vemos esse país realmente que se diz evangélico, mas está longe de Deus. Mas o que fazer? Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos realmente que o Senhor nos dê um novo ânimo, um novo vigor, restaure a nossa mente, os nossos corações cativos a Ele. E muitos podem pensar, então, vamos fazer estratégias humanas, bolar aí algum marketing. Mas é engraçado que todas as vezes não foi assim. Mas era um agir de Deus, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, onde Ele quer. Podemos ver na história, por exemplo, o movimento dos morávios, que foi ali, iniciou-se, porque tinha um conde na Alemanha, conhecido como Conde Zinzendorf, e ele recebeu os morávios, protestantes morávios, que estavam fugindo ali da perseguição contra os protestantes. Eles encontraram um lugar de refúgio ali nas propriedades do Conde Zinzendorf. Só que estavam vindo diversas pessoas de diversas linhas protestantes e começou a haver um certo atrito. Zinzendorf, um homem muito piedoso, chega ali, vai morar com aquelas pessoas que ele recebeu em suas propriedades, e ele pega então e fala assim: vamos fazer um pacto, vamos deixar todas as nossas diferenças de lado, vamos promover o amor, o respeito, a honra ao Senhor e a uns com os outros. E assim foi feito. E naquele dia, 13 de agosto de 1727, aconteceu algo interessante. Aconteceu ali um reavivamento. O Senhor agiu na vida daquelas pessoas, e não é que foi uma coisa mística, ali as pessoas começaram a fazer alguma coisa sobrenatural, não. Houve quebrantamento, confissão, perdão, pessoas que começaram a sentir que deveriam buscar mais ao Senhor, oração. E assim, começou-se uma reunião de oração que durou 100 anos. Eles ficaram orando 100 anos, sem parar. Desse movimento, desse reavivamento, houve o maior movimento missionário de todos os tempos. Eles quiseram se consagrar. Teve agora há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, em Augsburg, em Kentucky, nos Estados Unidos, algo semelhante. Não foi uma busca das pessoas, as pessoas fizeram alguma coisa ali, não. Uma universidade, uma capelinha. E no final de um culto, alguns irmãos começam a confessar seus pecados e pedir perdão uns aos outros. E desse movimento ficaram 13 dias, mais de 300 horas, louvando, adorando ao Senhor, pregando. Pastor, eu quero isso para mim. Nós precisamos disso. A gente precisa disso, pastor. Nós queremos pagar o preço? Nós queremos obedecer ao que o Senhor nos fala? Porque um avivamento vem do alto, vem da vontade de Deus, vem quando e como Ele quer. Mas quais seriam as condições para um avivamento? O que Deus requer de nós para um genuíno, verdadeiro avivamento? Talvez a primeira coisa que as Sagradas Escrituras nos dizem, a primeira condição é da humilhação. E as pessoas, quando ouvem a palavra humilhação, já, não, esse negócio de humilhação. E a palavra nos fala mais, é uma auto-humilhação. O que, eu não gosto de ser humilhado, e o pior de tudo, eu tenho que me humilhar? Sim. Vai partir de mim? Sim. Nós devemos nos humilhar. Tiago 4,10 nos diz que a humilhação deve ser na presença do Senhor. A humilhação é essa consciência da nossa pobreza espiritual,
da nossa necessidade de Deus, da nossa necessidade que Deus nos guie. Você tem se humilhado dessa forma? Senhor, eu sou um miserável pecador e necessito do grandioso Redentor, do Salvador que és tu. Necessito do seu mover, do seu agir, do teu sustento, da tua orientação, Senhor. Nós temos agido dessa forma. Deus resiste aos soberbos. Deus espera, sim, humildade, não arrogância. Quando nós não nos humilhamos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, pode deixar comigo. Eu consigo viver sem o Senhor. Não preciso de Ti. A humilhação é necessária. Já é algo extremamente necessário para as nossas vidas. Sim. Quando Jesus nos convidou a aprender dele, em Mateus 11, 28 a 30, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Sim, o nosso Senhor é manso, humilde. Ele fala, façam isso também. Sejam humildes. Ah, mas humildade, eu quero ser grande. E os conceitos do céu são diferentes. Para você ser grande, você tem que ser pequeno. O pequeno é grande, o grande é pequeno. Para eu ser exaltado, eu tenho que me humilhar. Aquele que se exalta é humilhado. São invertidos. Aquele que é o último vai ser levado a ser o primeiro lugar. Aquele que está lá achando que é bom vai ser colocado no fundo, em último lugar. Sim, porque as pessoas têm buscado de si mesmas o poder, a honra, a glória para elas. E o Senhor nos fala que não. A honra é devida somente a Ele. Nós devemos buscar ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele pega e desce dos altos céus, Ele se humilha, se faz carne. Salomão estava perplexo, pensando, será que Deus vai habitar entre nós? Será que Deus vai se fazer presente nesse lugarzinho, nessa casinha que eu construí? Porque os céus não podem conter a glória do Senhor, e Deus vai se humilhar aqui, vai falar conosco nesse lugar. E nós pensamos, o Senhor Jesus se humilhou, tabernaculou, Ele tomou um tabernáculo humano, se humilhou como um de nós. Ele, o Todo-Poderoso, o Eterno, se humilhou, para que nós fôssemos um com Ele, para que nós fôssemos seu povo. E Ele nos fala, vocês querem me seguir? Neguem-se, tome a cruz e me siga. Sim, nós não precisamos achar que nesse mundo nós teremos momentos de grande glória e majestade para nós. Aqueles que querem servir ao Senhor têm que reconhecer que não são nada sem Ele, que necessitam dEle, que devemos ir após Ele, que devemos confiar. E isso não é só um ou outro, mas deve ser todos nós. Isaías, no capítulo 6, versículo 5, ele fala, ai de mim, eu sou impuro, quando ele tem a visão da glória do Senhor. Só que ele fala, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, um povo ímpio, pecador. Não é só um, mas todos nós devemos nos quebrantar na presença do Senhor e rogar, Senhor, eu sou pequeno, miserável, tão pequenino, eu necessito totalmente do Senhor, me guia, me sustenta, sou uma ovelhinha, ó soberano pastor, me guia. Uma segunda condição para esse genuíno avivamento, esse mover do Senhor, que comece na nossa igreja e se estenda por outros lugares, é a oração. Quem deve orar? É o pastor somente? É o pessoal, as irmãs da SAF? Não, toda a igreja deve orar. A oração deve ser generalizada.
Todos. Pode começar individualmente, mas também toda a igreja deve orar. Aí nas reuniões de oração, nós devemos nos prontificar a estarmos presentes. Elias, no Antigo Testamento, Elias pensou que estava sozinho, ele ora ao Senhor e fala assim, Senhor, eu estou sozinho. E aí o Senhor vira para ele e fala assim, Elias, tem mais 7.000 que estão buscando a mim. Você está achando que você é o único? Você é o último? Não. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Temos achado que damos conta do recado, da vida, sem o Senhor. Temos sido orgulhosos. Achamos que pelo nosso braço forte, pela nossa mente, pelo nosso vigor, conseguimos todas as coisas. Deus sempre permite algumas circunstâncias para nos lembrar que nós não somos nada, né? Às vezes um mosquitinho da dengue derruba a gente. Uma Covid nos mostra que nós não somos nada. Somos vasos de barro, frágeis. Devemos lembrar, Senhor, eu necessito do Senhor. E isso não é de vez em quando, é continuamente em oração. Martinho Lutero diz sobre Martinho Lutero, reformador, que ele orava 2 horas por dia. E quando ele estava com muita pressa, ele orava 3. Quando ele estava com muita atividade, quando ele estava com muitas coisas na sua agenda, ele orava 3 horas. Ele orava mais quando tinha mais coisas para se preocupar, quando tinha mais problemas. Quando nós temos muitos problemas, muitas atividades, nós deixamos a oração de lado. Ah não, hoje não tem tempo para orar não, eu estou muito corrido hoje o dia. Sim, nós desaprendemos de orar, porque essa modernidade tomou conta da nossa agenda. Hoje a nossa vida, e às vezes até a vida espiritual, tem se submetido à agenda desse mundo, quando nós deveríamos buscar em primeiro lugar ao Senhor. Muitos não conseguem entender também por que diante do mundo tão cheio de contrastes e maldades, Deus é bom? Ah, será? Deus tem agido ainda? E por esse questionamento, será que Deus está agindo ainda, mas o mal tem proliferado? E as pessoas falam, para que orar? Outros também, né? Porque para nós orar é diferente de fazer também. Algumas pessoas falam assim, não, mas deixa que pode deixar que eu vou fazer. Esse negócio de ficar parado não é comigo, não. A gente tem que pedir orientação, dependência de Deus. Não, esse negócio de... o pessoal está orando ali. Não, vamos lá fazer, porque o pessoal está orando, está gastando tempo, está parado. As pessoas acham que quando está orando, está parado. Não, quando está orando, está se movendo. O invisível. Quando está agindo mesmo, é quando nós estamos orando, submissos ao Senhor, falar, Senhor, age. Nós sabemos que até o nosso querer, a nossa vontade, o nosso manifestar, se nós temos condições para fazer isso ou aquilo, nós dependemos do Senhor. Nos ajude. Os diáconos, no Novo Testamento, foram escolhidos porque estava atrapalhando os momentos de oração dos presbíteros. Os presbíteros não estavam tendo tempo para orar, e então, elege os diáconos para que não fosse perdido aquele tempo. Algumas pessoas pensam, às vezes o pastor está orando e fala assim, o pastor não está fazendo nada, né? Ele está só orando, se você quiser ir lá conversar com ele, pode ir. Nós agimos quando nós oramos, porque nós agimos na dependência de Deus, falando para o Senhor, Senhor, eu dependo de Ti, porque a oração é a ação na dependência, é reconhecer que nada somos. Senhor, eu dependo do Senhor, estou aqui, eu não posso nada sem Ti, estou aqui. Na oração nós podemos rogar ao Senhor e lembrar das suas bondades, das suas promessas.
Em Isaías 62, versículos 6 e 7 nos diz isso. Pedro foi liberto quando a igreja orava. E tantas manifestações maravilhosas, grandiosas, foi quando houve oração. A igreja tem orado. Nós temos feito isso. Uma terceira condição é a da busca. Nós temos que buscar o Senhor. Mas o que é essa busca? O que é buscar a Deus? Isaías 55, 6 e 7 diz que é invocar a sua presença para andar com Ele e deixar o caminho do mal e voltar-se para servir a Ele. Buscar a Ele, ir após Ele, viver segundo Ele nos ensina. Não foi isso que o nosso Senhor Jesus nos lembra? Negue-se, tome a cruz e siga-me. Mas como e quando buscar a Deus? Para se buscar a Deus é preciso se ter sede de Deus. Diz Salmo 42, 1. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Buscai ao Senhor. Mas quando? Enquanto se pode achá-lo. Isaías 55, 6. Busque agora. Não é para amanhã, não é daqui a pouco, não. É agora. Comecemos a buscar o Senhor. Onde se buscar o Senhor? Na sua palavra. Tem várias pessoas que têm buscado a Deus em vários lugares, dentro de si mesmas. Às vezes em Jerusalém, vou fazer uma viagem para Jerusalém para me encontrar com o Senhor. Não, abra a sua Bíblia e busca o Senhor. Qual que é a quarta condição para esse genuíno avivamento em nossas vidas? Conversão. Ah, mas eu já sou convertido. Nós somos convertidos, tudo bem. Mas por vezes, dias após dia, nós estamos num processo de santificação. Dia após dia, nós temos que nos deixar de várias coisas, mudar o nosso comportamento. A cada dia o Espírito Santo está mudando, nos transformando, mais e mais. E nós temos então que abandonar os maus caminhos. Nós somos cristãos, nós somos salvos, mas sendo salvos. Nós somos salvos no Senhor Jesus Cristo, mas a cada dia Ele tem nos moldado, nos aperfeiçoado. Sempre a expressão que eu gosto de lembrar, de certo pastor, ele fala: ontem Deus nos tirou da lama, hoje Ele tira a lama de nós. É bom para a gente entender, né? Ontem eu estava no lamaçal do pecado, Ele me tirou de lá. Hoje Ele está limpando a lama da gente. O Senhor nos tirou, nos separou para si, e hoje Ele está nos purificando. Um dia, nós estaremos na presença dEle, porque teremos sido alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro, e poderemos estar na presença dEle. Mas agora, nesse mundo, ainda temos falhas, temos problemas, e temos que buscar ao Senhor, arrepender dos nossos erros, buscar não nossa própria vontade, mas uma vontade que agrade ao Senhor, viver um viver piedoso. Mas o que é esse negócio de arrependimento? Esse converter-se, esse arrependimento, é ver a nossa soberba quebrada por Deus. Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me salva de mim mesmo. Sou um miserável pecador, Senhor. Me salva de mim mesmo. Paulo fala de si como o maior dos pecadores e o menor dos apóstolos. Paulo. Quão miseráveis nós somos, pecadores nós somos. Nós temos nos arrependido dos nossos pecados dia após dia, nos achegado perante o Senhor, chorado. Bem-aventurados os que choram. E aquele choro
que o Senhor Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, está falando dos nossos próprios pecados, chorar pelos nossos pecados, chorar pelos pecados do mundo. Nós temos chorado, nós temos nos arrependido, nós temos nos entristecido com esse pecado, nós temos rogado ao Senhor, quebranta o meu interior, o meu íntimo. Nós temos buscado mudanças reais em nossas vidas. A conversão fala de mudanças drásticas de direção. Quando nós estamos dirigindo, vamos fazer uma conversão, você não continua reto, não. Ou vira para o lado, direita, esquerda, não, você... Quando você erra o caminho, e o GPS pega, você continua indo pelo caminho errado, e o GPS continua te dando o caminho de volta. Você já fez isso? Não, eu sei o caminho, e o GPS continua dando a rota, a vermelhinha lá. Eu acho que se ele tivesse consciência, ele falasse assim, eu estou te mostrando o caminho certo, volta. O Senhor está nos mostrando o caminho certo. Nos voltemos para Ele. É necessário que nos humilhemos. É necessário que busquemos ao Senhor a oração. É necessário que busquemos a Ele, o nosso Senhor. Sim, nós, o seu povo, Ele, o nosso Deus, único Deus, único Senhor e Salvador. Nós devemos, então, converter os nossos maus caminhos. Senhor, não. Se isso ou aquilo tem me separado do Senhor, hoje, em nome do Senhor, põe por terra. Porque eu não quero ficar nem mais um segundo sem Ti. Ou ficar uma vida mais ou menos com o Senhor. Ajoelhemos-nos diante do Senhor. E peçamos a Ele que nos perdoe por sermos tão negligentes e arrogantes. Busquemos a restauração do nosso compromisso de oração. Busquemos a consagração por meio da sua palavra. Busquemos conhecer mais da sua vontade para as nossas vidas, na meditação constante. Busquemos o arrependimento, pois Deus pode mudar o nosso jeito de ser, sim, mas necessitamos nos arrepender. E aguardemos a resposta de Deus, com esperança de mudança. Até que, quando, como e onde Ele queira. Mas nos coloquemos na presença dEle, dessa forma humilde, quebrantada, submissa, desejosa dEle. Senhor, ajuda-nos, aviva-nos, fortalece-nos. Carecemos do Senhor. Temos agido de forma tão inconsequente, de forma tão à parte, indiferente daquilo que deveríamos. Perdoa-nos. Endireita as nossas veredas, os nossos caminhos. Que nós não estejamos longe do Senhor, mas uma vez que indo após o Senhor, estejamos perto, bem perto, andando ao teu lado, como tantos outros servos do Senhor andaram contigo. Que vivamos uma vida ao teu lado, que te honre, que lhe agrade. Ajuda-nos, ó Senhor, individualmente, e ajuda-nos, ó Senhor, como igreja, a viver dessa forma. Assim nós o pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter mais uma canção. Vamos colocar de pé?
Isso. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça. Renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Podem se sentar. Convido os presbíteros para que venham à frente. Vamos abrir em Mateus.